A maioria de vocês estão já em busca de algo, já estão trilhando, e uma boa parte tem essa difícil missão de mudar completamente a rota. Nosso convidado de hoje é o Paulo e fez esse processo de transformação que, assim como a gente, eu espero que te inspire. Bem-vindo, Paulo. Gratidão por estar aqui. Aos Dan. D2. D1 e D2. Cara, assim, uma alegria realmente, tá? Uma satisfação. Como a gente estava conversando um pouquinho antes de dar início aqui, isso daqui é um projeto que está na cabeça do Dani já faz bastante tempo, né? E muitas das nossas conversas, Sim. O Dani, a gente precisa gravar isso, cara, a gente precisa gravar nossas conversas. E essas conversas são muito loucas, né? Como que era? 3 garrafas de 2 litros de água. De água, E a conversa começava às 9 da noite. Cara, a gente parava de madrugada. 2, 3 horas da manhã. Água. Parecia que é pinga esse negócio, não é possível. Sem usar nada. Sem usar nada. Se a gente usasse, misericórdia. Faz um filme. Sim, mas é muito bom estar aqui e ver que aquele pensamento, que aquela ideia do Dani tomou forma, né? Junto contigo e de uma forma excelente. Isso é muito gostoso de ver. Parabéns pra vocês. Que legal. Muito bom. E aí, como é isso pra você? Pra mim, você viu do outro? Bom, primeiro de tudo, realizar um sonho sempre tem um valor de todo o rolê que aconteceu e toda a nossa trajetória, né? Mas assim, pra mim estar te recebendo aqui também é uma satisfação muito grande, porque você faz parte muito grande dessa transformação. Então, todos os aprendizados que eu tive contigo, todas as nossas conversas, a gente saía para caminhar e caminhava 2 horas. Tudo era motivo para conversar. Assim, foi muito rolê, assim, né? Então, e a gente aproveitou muito disso. Muito. Foi uma sorte, eu creio, de ambos. Sim. Né? A gente se ajudou, né? Nesse processo de mudança. Eu estava num processo de mudança, de busca. O Dani também, num processo de busca, que na realidade não começou quando a gente se encontrou, né? Eu já vinha buscando nos meus caminhos, dos meus jeitos, com as ferramentas que eu tinha. O Dani buscando através das ferramentas que ele tinha, né? O Dani já tinha essa pegada empreendedor, então desde pequeno, já com sonhos, com visões já bem definidas daquilo que ele queria fazer e da onde ele queria chegar. Então, lendo vários livros e palestras e tudo mais, eu já estava numa busca mais espiritual a minha vida toda, né? Eu nasci num lar cristão, evangélico, pentecostal e de uma certa maneira eu fui fascinado por aquilo, sabe? Fui encantado por aquilo. E eu queria descobrir realmente as coisas, eu queria saber sobre aquele Deus, sobre os milagres, sobre o falar com Deus, né? Porque o cristão pentecostal tem muito disso, que Deus me falou tal coisa, que Deus me disse tal coisa, que Deus... E, cara, eu quero que Deus fale comigo. Tá falando com todo mundo e comigo. Então, assim, a minha busca começa aí de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ir pro monte orar, pra mata de madrugada e ficar até de madrugada orando e buscando e lendo e querendo ter esse contato com o divino, porque isso era algo natural, assim, normal do ambiente aonde eu cresci, sabe? Que idade? Cara, a vida toda. Eu já nasci, meus pais eram evangélicos. Então, eu dormia no banco da igreja, né? Acordava, o culto tinha acabado. Participei de tudo que tinha na igreja, desde o grupo de criança, de adolescente, de jovens. Toquei no grupo de louvor e depois fiz teologia aqui em São Paulo, né? Quando eu tinha 15 anos eu vim para São Paulo para fazer teologia, depois eu voltei e tinha esse intuito, essa vontade, esse desejo de levar Cristo, de levar Deus e de converter as pessoas, né? Porque os evangélicos têm muito essa pegada da conversão, né? De pregar a verdade e tudo mais. Então, eu estava nesse tipo de busca. Quando a gente se conheceu,
eu estava indo no coach, né, para fazer uma formação de coach, com esse intuito. O meu intuito era usar, melhorar e usar isso a favor. Entendeu? Aprender Era usar as ferramentas de coach para eu poder aplicar isso dentro do ministério. Né? O Dani estava lá em busca de técnicas também do coach para aplicar isso ao negócio dele. Isso, e o motivo, não sei se você lembra, que o que mais me pegou lá não foi esse desenvolvimento. É que eu queria saber o rumo que eu ia fazer pro meu relacionamento. Sim. Tanto é que teve uma dinâmica de grupo com a galera lá, porque no curso de coach como funciona, né? Aí o professor que tá dando aula de coach, ele cata e vai chamar uma pessoa para dar um exemplo de como que um coach pega um deveria se voluntário, comportar. né? Para ele fazer uma apresentação de como é uma sessão de coach. E eu fui chamado como esse voluntário. E na hora que eu cheguei lá, o cara me pergunta todo o rolê, vai fazendo pergunta, aí eu falando do meu relacionamento. Meu relacionamento não tá bom, e que eu quero largar, que eu quero me separar, e que não sei o quê. Aí o coach olha pra mim e fala assim, quando? Porque coach é prático, né? É isso que você quer fazer. Realmente faz sentido, sua vida Sim. Aí eu quero. Brincadeira. Não. E aí fala assim, deu a data, tudo. Você lembra que isso aí até com data? O Dani levantou da mesa da sessão com a data de separação. Com uma data determinada para separação. É isso aí. E nessa época eu estava ainda evangélico, já não mais de uma igreja pentecostal, né? Porque nessa caminhada coisas vão se desfazendo, né? Eu e o Dani, a gente sempre falou sobre isso daí, que a gente busca, a gente adquire conhecimento e a gente vai acumulando informação e aí chega num ponto em que você descobre que o rolê não é adquirir mais, que o rolê é se livrar disso que você acumulou até agora. Perfeito, faz tudo. Né? E então, ao longo dessa minha caminhada, coisas que já não faziam mais sentido, né, como a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, de algumas regras, assim como na igreja que o Dani frequentava, na minha também tinha, né, toda aquela questão da vestimenta. Eu também não podia andar sem camisa, jogar bola na rua de short sem camisa. Nossa Cara, senhora, se o irmão Moacir nos visse... Lá na minha igreja era o irmão Dino. Que Deus o tenha. Então, tipo assim, a gente vivia com uma pressão, com culpa, sabe? Crescemos assim, isso nós temos em comum da religião. Mas nessa época eu já estava numa igreja batista, que já é uma igreja não tão tradicional e que não se prende a esses tipos de costumes, né? E fazia parte do ministério de casais. Relacionamento. Com esse rapaz aí do palco que eu vou aplicar minhas técnicas de coaching. Foi um negócio muito louco, porque aí o Dani, a gente tinha se conhecido, né, nessa primeira etapa aí do processo de coaching. E eu ia embora de carro para Bebedouro. Sim. E o Dani, alguém ia buscar ele lá. Porque me levaram de carona quando eu fui fazer. Aí eu falei, não, tô indo para Bebedouro, te levo, né, até Bebedouro, alguém vai de Monte Azul e só te busca ali em Bebedouro, mais prático, né? E aí a gente já tinha até isso combinado, antes da sessão dele. E depois ele passou pela sessão e já saiu de lá com uma data determinada pro divórcio. E eu, na época, trabalhava com casais na minha igreja. Olha que louco. Então, tipo, depois disso, a gente entrou no carro, não precisa nem falar qual foi o assunto, né? Antes da gente começar a viagem, deixa eu só pegar minha pastinha aqui, eu tenho algumas perguntas pra gente fazer. Eu vou fazer uma outra sessão de coaching contigo, agora eu não sou formado, mas... A viagem de Ribeirão de 1 hora demorou 1 hora e pouco. Sim, paramos na frente da casa da irmã dele, ficamos conversando por horas ali. E aí foi nesse curso, nessa formação de coach aí que a gente começou a... né, desenvolver essa nossa amizade. E olha que louco, né, que é a vida. O Dani tá aqui hoje, casado com a Miriam. Com a mesma esposa. Com a mesma esposa daquela época, da qual ele saiu de lá determinado e decidido a se separar. E eu, crente, casado, líder do grupo de casais da minha igreja, me separei. Tiro saiu pela culatra. Foi um negócio muito louco, sabe? Assim, foi um processo muito grande de mudança desde então, tanto para mim quanto para o Dani.
alguns caminhos diferentes, né? Sim. Mas de muitas mudanças. Foi em 2019 isso daí, né? Nesses últimos 5 anos, a minha vida mudou totalmente, drasticamente, né? Algumas pessoas, inclusive daquela época, e que me conheceram, e o Dani sabe disso, né? Que ele teve até uma experiência. Algumas pessoas acham que eu enlouqueci, algumas pessoas acham que eu pirei, entendeu? Um dos culpados disso, inclusive, é o Tantra, né? Sim. Dia, o Dani pode contar um pouquinho melhor essa história, né? Mas um dia ele estava na academia e ele estava conversando sobre o Tantra, né? Eu conheci o Tantra através do Dani. O Dani é um profeta do Tantra. E aí o Dani estava falando sobre o Tantra na academia. E uma das pessoas lá, aí você pode contar. Sim. Aí ele ouviu o assunto e tudo mais na academia, e os homens estavam todos curiosos, tal, né? Aí esse rapaz, eu sei que ele ouvia, ele ficava meio assim e voltava, cara. De repente ele tomou coragem e falou: esse negócio aí é complicado, hein? Tem um rapaz que era da minha igreja que, ó, descobriu isso aí, acabou o relacionamento, acabou não sei o quê, foi falando um monte de coisa. Como se a minha vida tivesse sido destruída. Destruiu a vida dele, acabou com tudo a vida dele. Aí você, inclusive esse rapaz é o Paulo? Ele assustou assim, você, então, meu amigo, já vai junto. Aí, engraçado, mudou o horário de treino, nunca mais treinou no meu horário. Ficou com medo. Ficou com medo, tadinho. Olha isso, olha que apavoramento. Voltando um pouquinho naquilo que eu falei a respeito de desconstrução. O meu casamento, por mais que eu prezasse por ele, né, e pregasse a união e lutar pelo casamento, pela família, pelos valores das quais eu tinha em mim, né, os valores cristãos, porque dentro do cristianismo, acho que não só dos evangélicos, mas também dos católicos e tudo mais, o divórcio, né? Até que a morte o separe, né? Isso, ele é algo não concebível, né? A menos que seja por morte ou por traição e tudo mais. Então, tipo, eu era essa pessoa que estava num relacionamento da qual eu tinha entrado com 21 anos de idade, porque a minha namorada tinha engravidado, né? Não foi algo planejado, desejado, que a gente sonhou, não foi, aconteceu. Foi no momento em que eu tinha, né, no termo religioso, eu tinha me desviado, né? Porque você imagina uma vida em que você é proibido de fazer tudo o que você deseja fazer. Uma vida onde você passa pela sua adolescência e você é ensinado que até se masturbar é errado, é pecado. Sim. Entendeu? Que se você fizer isso daí, Deus vai te mandar para o inferno. Se Jesus voltasse ali naquela hora e tu estivesse no banheiro se divertindo com você mesmo, tava enrolado. Entendeu? Então, assim, até a naturalidade do corpo e da experiência de conhecer o seu corpo, ele era proibido, entende? Então, eu venho desse modelo de crença, chego aos 18 anos, vou para o tiro de guerra e acontecem algumas coisas, né, que acabam me afastando ali da igreja. E nesse meio tempo, vou curtir a vida. E nesse vou curtir a vida aí acabou que eu comecei o meu caminho de marido, de pai, né? E aí, voltando depois para a igreja, quando ela engravidou, nós decidimos casar e tudo mais. E não falando que isso foi ruim, sabe? Eu vivi 15 anos com essa pessoa. E foram 15 anos muito bons, a gente viveu muita coisa boa junto, sabe? A gente cresceu bastante junto, mas não era um lugar que eu queria estar, não era um lugar que eu desejava estar. E aí nesse processo todo de transformação e de mutação que eu estava passando, nessa época, que foi a época do boom de mudanças na minha vida, é onde veio o divórcio, é onde eu... Depois do coaching, conheci alguns outros caminhos além do evangelho, porque o evangelho é um dos caminhos, né? Não acho que ele foi ruim para mim, inclusive. Eu tenho muita gratidão por ele, porque ele me ensinou muitas coisas
das quais eu precisei abandonar depois, mas que abandoná-las me trouxe uma liberdade muito grande. Perfeito. E pode ser que, se eu não tivesse vivido aquilo e tivesse, inclusive, a liberdade da qual eu estou falando, talvez eu não soubesse que aquilo era liberdade e tentasse uma libertação através da própria religião. Pode ser. É um negócio... É um caminho ambíguo, né? né? Paradoxo. É um paradoxo. Perfeito. Mas foi um caminho que me levou até ali, e quando eu tive contato com outros tipos de informação, com outros tipos de caminho, entende? Eu tinha um comparativo muito grande. Porque eu não só era evangélico, eu era ativo, eu era praticante. A referência era alta, né? Era alta, entendeu? Eu tinha vários tipos de bíblias de estudo em casa, diferente. Eu não era uma pessoa que eu ia na igreja no domingo para picar cartão. Não, eu ia realmente e busquei, busquei. E não encontrei. Então, quando surgiu para mim novos caminhos e novas possibilidades nessa época de mudança, eu fui. E o Dani me conhece, que eu sou uma pessoa que eu vivo intensamente. Eu vivo intensamente aquilo que eu vivo, sabe? Aquilo que a gente estava falando sobre o agora. Eu vivo intensamente o agora. Então, quando eu descobri esses novos caminhos, eu, com toda a minha curiosidade, quis conhecê-los, né? Conhecemos a Rafa numa reunião que a gente estava fazendo. Virou sócio, né? Viramos sócio. Montamos uma empresa junto. E aí uma pessoa... De coaching. De desenvolvimento e tal. Legal. E aí uma das meninas que a gente contratou para trabalhar para a gente de vendedora, ela frequentava um instituto de xamânico, né? Onde havia a consagração da ayahuasca. E nenhuma das nossas conversas com ela falou de uma experiência que ela teve, que ela tinha conversado com Cristo. Cara, a hora que ela falou que tinha conversado com Cristo... Ela deu uma luzinha. Sabe assim? Eu falei, calma aí, peraí. Eu tô tentando isso. Ela faz 30 anos que eu tô na igreja. Eu tô tentando isso faz muito tempo, velho. Eu tô tentando isso faz muito tempo e não consegui ainda. Entende? E eu falei, como é que funciona esse negócio aí? Aí ela foi explicando, eu falei, mas a gente pode ir? Aí eu olhei, na hora que ele falou pode ir, eu olhei pra ele assim, A gente é como, né? Eu fiquei pensando, vixe, vai dar ruim, né? Sim, aí a gente E foi. nós dois era muito doido, né? Muito doido. Eu acho que um deu força pro outro. Um deu força pro outro naquilo que talvez eu não faria sozinho, talvez o Dani não faria sozinho, mas os um dois acabou juntos apoiando o outro pra gente poder fazer. Foi, exatamente. E aí eu fui, conheci a ayahuasca, e a ayahuasca me levou para dentro de mim mesmo, sabe? Eu achei que eu fosse ter um contato paranormal, porque eu acho que é natural do ser humano buscar o além, entendeu? A gente deseja aquilo que está além. A gente nunca está satisfeito, né? A mente está sempre buscando. Por isso que a gente sonha tanto, que a gente deseja tanto, que a gente tem essa vontade de crescimento, né? de conquistar novas coisas. O ser humano é muito curioso. O ser humano quer saber o que tem fora da Terra, o que tem nos outros planetas, se tem outras galáxias, né? Ele quer entrar fundo no corpo e chegar na célula, e da célula chegar no átomo, né? Nós somos curiosos, nós queremos ir além. E eu queria ir além também. Eu queria descobrir esse além, eu queria ter algum contato, eu queria ter alguma informação. E o que aconteceu foi o contrário. Verdade. Sabe? Eu não tive nenhum contato com o além, eu não fui viajar em nave nenhuma, eu não tive contato com seres espaciais, nem com anjos, nem com deuses e nem com nada. Mas aquilo fez eu ter um contato comigo mesmo, sabe? E aí, a partir daquele contato que eu tive comigo mesmo, eu consegui ver na minha vida as coisas das quais eu estava carregando desnecessariamente, carregando um peso bastante grande, sabe? Comigo, e de valores que eu precisava ou achava que eu precisava sustentar, e que eu descobri que eu não precisava sustentar valor nenhum. Sabe, que estava tudo certo, que estava tudo correto. E aquele amor que eu buscava em Jesus, ou no Evangelho, ou na cruz, ou na salvação, ou no perdão, eu descobri que aquele amor sou eu.
sabe? Já está em nós, né? Isso. E não é nem que está em mim, sou eu, sabe? Eu sou essa luz, eu sou o divino que eu sempre busquei, entende? Então, tipo, quando eu tive contato com a ayahuasca e a ayahuasca me levou a ter um contato comigo mesmo, eu comecei a desprender, sabe? Eu comecei a desprender. A minha busca, vamos dizer assim, eu não digo que a minha busca se encerrou, sabe? Não sei se encerrou a minha busca. Mas a partir daquele momento me veio uma paz, uma alegria. O Dani sabe disso, a Vília estava lá no dia. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida. Meu Deus do céu. Mas 5 horas rindo, tanto, cara, atrapalhando todo mundo que ri. Eu fui embora de Cravinhos a Bebedouro rindo, cara. sem Eu parar. nunca tinha encontrado uma felicidade tão grande, Eu lembro sabe? disso. E é claro que não significa que qualquer pessoa que for lá na ayahuasca vai ter essa experiência que eu tive. Até porque Tanto você estava procurando conversar com Deus. Sim, era a minha busca. Né? O Dani teve outra experiência, a Andriela, que é minha ex-esposa, na época nós éramos casados, teve outra experiência, a Miriam teve outra experiência. Mas a minha experiência foi muito marcante, sabe? Aquilo mudou o rumo da minha vida. E a partir dali... eu entrei também num processo de choque, porque, cara, era uma vida, sabe? Era uma vida de cristão. Eu tinha participação ativa na igreja, eu era líder de casais, eu pregava na igreja, eu era professor da escola dominical, sabe? Eu carregava um valor muito grande do cristianismo em mim. E se desfazer daquilo foi bastante pesado, foi bastante dolorido, sabe? Porque toda mudança é difícil e foi uma mudança muito grande na minha vida. E não significa que quem vai na ayahuasca também vai fazer isso. Tem pessoas que vão lá e continuam frequentando as suas igrejas e os seus cultos e tem a sua fé e tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas para mim foi algo assim que mudou realmente a minha vida, a minha visão relacionado à fé, né? Outra coisa que a gente tava falando um pouquinho ali. E não foi decepção com a igreja, porque existem muitas pessoas que deixam a igreja porque se decepcionaram com a igreja, porque o pastor, o líder falou ou fez alguma coisa que ofendeu o ego daquela pessoa, e aí ela se doeu com aquilo não, eu vou sair da igreja. Não, cara, eu não saí da igreja porque eu me decepcionei com a igreja. Eu saí da igreja porque aquilo que eu sempre busquei na igreja eu encontrei dentro de mim mesmo. Perfeito. Sabe? E aí, a partir daquele momento, eu parei de crer, sabe? Eu parei de crer. E por quê? Quando eu digo parei de crer, no sentido de que eu tive a consciência de que aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu sou ignorante a respeito, sabe? E a fé, por mais bem vista que ela seja, e as pessoas gostem de ter fé e tudo mais, a fé, para mim, hoje, ela é uma grande substituta da ignorância. Porque quando você não sabe sobre alguma coisa, sobre algum assunto, quando você não sabe sobre o além, você cria respostas respaldadas pela fé e você acredita que é daquela maneira, entende? E aí, acreditando que é daquela maneira, você passa por um falso inteligente e você começa a falar que é de determinada forma aquilo que você não sabe de que forma é. E aí você transmite aquilo daquele jeito. Isso. E a gente... sem filtro, né? Fé para tudo. E a gente não foi ensinado a assumir a nossa ignorância, né? Então, eu, a partir daquele momento, tive uma experiência muito bacana. E depois disso tive outras experiências com outras medicinas, né? Que são muito mal vistas pela sociedade. E eu acho que é até legal a gente falar sobre isso daqui, né? Sim. Porque tem coisas que não são abertas, né? E ficam meio escondidas, assim. E as pessoas têm medo, às vezes,
por exemplo, muitas pessoas têm medo da ayahuasca, né? Muitas pessoas. E depois disso daí, eu fui começar a estudar um pouquinho essas coisinhas e dessas medicinas chamadas, né, de medicinas sagradas. E aí eu descobri o cogumelo. E aí, cara, o cogumelo também abriu um véu diante de mim, sabe? E aí, outras coisas que eu queria mudar na minha vida, que eu não estava contente, relacionada ao próprio empreendedorismo, né? Se descortinou diante de mim e eu pude ter a noção de que não era aquilo que eu queria fazer, sabe? E ter a coragem de sair fora daquilo que eu não queria mais para mim. Perfeito. Né? E tudo isso tem um preço muito grande, né? É o preço mais doido, assim, de tudo, né? É toda a contextualização que tá em volta. Eu acredito, né? A família, o trabalho, as pessoas, a religião e tudo mais. Falar não para isso acaba sendo não para tudo o resto. Sim. E para tomar essas atitudes. Por isso que eu falo que ele pula, mergulha, né? É porque existe toda uma expectativa sobre você, né? Sim. E aí quando você não cumpre com a expectativa, é complicado, né? Então você vai perder amizade, você vai perder, às vezes, a admiração de algumas pessoas e tá tudo certo. É que a gente não sente esse peso, né? Acho que eu já dei esse exemplo aqui do montinho. Eu falei do montinho. Lembra da brincadeira de montinho? Ah, tá. Um vai em cima do outro, vai pulando. Você lembra disso? Que montinho que pulava, batendo a mão nas costas? Não. Que você cai, vem um, sobe em cima, o outro... Isso, de criança. Eu gosto desse exemplo porque ele é bem infantil, mas explica muito. Porque você está falando aqui, eu tô muito impressionado porque eu tô me vendo. Você está falando, eu tô me vendo. Eu cresci numa igreja mormon. Sabe, eu cresci numa igreja mormon. Essa mudança, eu realmente sei. Você sabe o que é isso. E me vem essa brincadeira do montinho. Qualquer pessoa que já brincou disso, se conseguir lembrar, a pessoa te joga no chão e ela pula em cima de você. E aí você sente aquele peso, né? Aí vem, opa, montinho. Aí vem outra pessoa e pula. Vai pulando. Na quinta pessoa você não sente mais. Já apertou tudo. 5 pessoas, mas sobem 12. Você não sente. Então, é tanta pressão que você perdeu a capacidade de sentir. E nós estivemos todos, né, nessa, o que é certo. Você perdeu, nossa, aqui tá exigindo demais, mas aqui também. São muitas exigências. Não pode usar essa camiseta, não pode fazer aquilo, não pode estocar, não pode estudar outras coisas. Você não pode ir para o mundo, não pode ler outros livros. Então, muito doido essa separação, ela é terrível entre a igreja e o mundo. Como se o mundo fosse o errado e a igreja fosse o certo. Mas né? é desenhado propositalmente, né? E todo ismo, ele tem essa característica, sabe? E uma das coisas que eu consegui abandonar na minha vida foi o apego com todo ismo. Eu não tenho ismo nenhum na minha vida, sabe? Todos os ismos eu consegui deixar de lado. E, por exemplo, até o próprio canal de vocês, né, falando sobre empreendedorismo. Sim. Né? Quando você pega o próprio ismo do ato de empreender, a gente vê muitas pessoas defendendo isso e levantando a bandeira do empreendedorismo como se isso fosse o melhor caminho, o caminho que vai te levar para a felicidade, o caminho que vai resolver os seus problemas. O que é pior, o único. Acho que esse é o único. Entende? E todo ismo, ele vem carregado desse, vamos dizer assim, não sei se é um dogma, uma crença de que ele está correto e que ele se sobressai sobre os outros, entendeu? E na verdade, quem empreende, você empreende, eu empreendo, a gente sabe que, velho, é um desafio gigantesco, sim. Né? E eu acho que o empreendedorismo não é para qualquer um. Embora qualquer um possa empreender. Perfeito. Qualquer um pode empreender, entende? Mas o empreendedorismo carrega consigo muitos desafios, muitas barreiras que você... Porque às vezes a pessoa vem pro empreendedorismo achando que ela vai trabalhar menos.
achando que ela vai ganhar mais. E ferrou. Entende? Achando que ela vai ter tempo livre agora eu vou ter tempo livre, agora eu vou ter... E, cara, a gente sabe muito bem que é o oposto disso. O empreendedor é o cara que mais trabalha. Entende? É o cara que às vezes nem recebe. Sim, é o cara que nem recebe. Passa muito tempo sem receber. Puxa vida. Sim. É uma baita aposta. Cara, Sim, sim. por muito tempo... É o salto de fé. O salto de fé. Sim, por muito tempo aconteceu isso daí, né? Sim. Principalmente no começo, né? Todo começo é difícil. Depois que você vai conseguindo criar uma estrutura em volta do seu empreendimento e aquela estrutura vai ganhando um porte, você consegue ali, né, vislumbrar coisas maiores e melhores para você, cara, é lindo. E aí vai aparecer um monte de gente falando que foi sorte, né? Mas no começo, quantas vezes eu e meu irmão, que éramos sócios, né? A gente pagava os fornecedores, a gente pagava os funcionários, a gente pagava tudo para ver o que ia sobrar pra gente. É isso aí. E às vezes a gente ganhava menos do que o nosso funcionário. Sim. Entende? Por muitos e muitos meses. Então eu acho que assim, quando a gente fala sobre empreender, a gente precisa falar do lado bom de empreender, né? Porque todo mundo vende aí como se você, cara, empreende ou você tá errado. É errado você ser CLT. Você vai ser CLT pro resto da vida, cara. Você vai trabalhar pros outros até quando? Sim. Você tem que ter o seu próprio negócio. Não é? Sim. Quando não, vem cheio de facilidades ainda, né? Vem fazer o meu curso aqui, porque aí, velho, o seu negócio vai decolar. O negócio vai decolar é o dele, né? Ele não falou negócio qual que vai... negócio. Ele não falou qual negócio. O que vai decolar é o negócio dele, né? Quanto mais pessoas vierem pro curso. E não que não tenham coisas boas também nesses cursos, tá? Tem muita coisa boa, mas vendem essa facilidade e eu acho que é importante, inclusive o canal de vocês, né, falar sobre todos os desafios realmente de empreender. Esse é o motivo, esse nome, o preço da pressa, Sim. ele vem por causa disso, né? Você descobre já nos primeiros momentos que o preço da pressa é o juro. Sim. Né? E os juros é alto. O juros é alto. Com calma. O preço é alto, né? Pra caramba. O preço é alto. O que é que precisa ser aprendido, né? Você tem, primeiro, a disposição. Olha, cuida da tua saúde que você vai precisar. Você vai trabalhar, você tá infeliz aí porque você trabalha 10 horas. Uma das coisas que a 20 gente horas. aprendeu, né, no coach e que eu carrego comigo, inclusive, é que nós somos seres sistêmicos. Nós não somos pessoas separadas, áreas nas nossas vidas. Nós somos seres sistêmicos. E quando você dá atenção a determinadas áreas da sua vida e descuida de outras, você entra num desequilíbrio. Sim. E esse desequilíbrio, muitas vezes, cobra um preço muito alto de você. É aquele cara que, para fazer o negócio dele dar certo, ele se vira aos avessos e cuida do negócio demais e esquece de cuidar dele mesmo. Sim. Esquece de cuidar da família dele, Sim. esquece de cuidar dos filhos, esquece de cuidar dos amigos. E aí essas outras áreas da vida se descompensam, se desequilibram e o cara tem sucesso aqui no empreendimento dele, né? Sucesso, digo, no ponto de vista financeiro. da sociedade, que sucesso é visto com quanto de dinheiro você ganhou. Se o seu negócio estiver dando dinheiro, se você estiver andando de carrão, se você estiver morando num condomínio, numa casa de andares e tudo mais, você tem sucesso. Mas às vezes a família do cara está destruída, às vezes a saúde do cara está destruída. Sim. Essa é a fala do Dalai Lama, né? Sim. O Dalai Lama disse isso. O que é que mais te impressiona no ser humano? Ele perde toda a saúde para ganhar dinheiro, depois investe todo o dinheiro que ele ganhou para recuperar a saúde. E não recupera. A gente precisa entender que somos sistêmicos, que todas as áreas estão ligadas na nossa vida e que a gente precisa de cuidar de cada uma delas com amor e carinho. Perfeito. Né? Entender que o empreendedorismo, ele é um veículo. Pelo menos eu penso assim. Eu penso que o empreendedorismo é um veículo para você expressar o seu ser. Sabe? E o seu ser pode ser expressado através do empreendedorismo ou através de um serviço público. Você pode ser um servidor público e expressar o seu ser ali. Comunitário, não importa. Você pode ser CLT e expressar o seu ser ali. Por isso que quando a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal,
Isso é muito importante. Porque quanto mais você mergulhar nisso, quanto mais você se conhecer, mais você vai poder se expressar através daquilo que você faz. E ligar menos para o que os outros veem e falam sobre você. Totalmente. O que eu preciso é Mas fundamental. a gente liga porque os outros pensam e falam da gente, porque a gente não se conhece. Exato. E a gente se pauta ou a gente se pesa com a balança dos outros. É isso aí. E quando você se tira da balança dos outros O poder e volta se para você. pesa com a sua própria balança, que isso para mim é o autoconhecimento, entendeu? Então, tem como colocar o pi na gravação, né? Não, então precisa não. foda-se. Entende? O Você que o ouviu outro falar- pensa a respeito de mim é problema dele, não é problema meu. Você ouviu falar da cientologia? Sintologia? Cientologia. Cientologia, não. Alguém já ouviu falar de cientologia? Não. Ela ficou famosa por causa do Tom Cruise. É a religião do Tom Cruise. E basicamente ele tem lá um Jesus deles, chama Ron. Ele tem CPF, né? O Ron, nossa, o Jesus tem CPF. E se você entrar para aquela religião, e se por acaso tua filha, né, os teus amigos não acreditarem, abandona todo mundo. Abandona mesmo, né? Não falar. Abandona. E vem pra cá. Se você fizer tudo certinho, seguir todos os passos, no final você vai ser escolhido para ir para a nave espacial deles, né? E aí e pra gente, sou esquisito, não sou esquisito? Por que sou esquisito isso pra gente? Porque a gente não nasceu nessa cultura. Porque a gente tá ouvindo isso agora. Porque se a gente... É por isso. A gente tá ouvindo isso agora. E se a gente A pegar nossa a mente mesma... funciona com outro drive. a gente tá ouvindo isso agora, adultos. Né? A gente tá com outras referências. A né? referência é outra, E perfeito. quando a gente pega a história da religião, que tem seus méritos, né? Principalmente no que tange a conviver bem com outras pessoas, por que isso aqui faz sentido? Isso aqui não faz sentido. Então a gente está Acho que a história partindo de é um muito outro parecida, lugar. A gente está Sim. partindo de um outro lugar. E quando a gente Mas se a raiz percebe é a preso, mesma. quando a gente se percebe preso, olha, eu preciso ter essa casa, ter esse carro, ter aquele emprego. É a mesma coisa. A gente está preso. No mesmo Né? lugar. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está entendendo de fato o que eu preciso, quanto de comida eu preciso. Né? Quando você vai para o autoconhecimento, uma das primeiras coisas, você não cai mais numa Black Friday. Né? Sim. Não, obrigado, eu já tenho As suas TV. necessidades São outras. são outras, né? O que eu preciso para ter uma vida boa? Por exemplo, abrir mão da esperança, abrir mão da fé. É que é difícil abrir isso. mão, Cara, é muito difícil abrir mão da esperança, Aham. né? Abrir mão da fé. É muito doido. Os caras desenharam um negócio muito legal, né? Porque você paga o preço agora para receber o benefício depois da vida. Mas quem é que ouviu isso? Não foi você. Essa versão aqui. Foi alguém que não tinha. Aham. Não tinha discernimento. Para conseguir assimilar isso naquele momento. Essa Então paga. coisa da esperança E, Por exemplo, e agora, nós né? rompemos com isso. Aham. Nós rompemos com isso agora. Mas nem todos romperam. É. Ainda tem muitas pessoas Nossa. nessa esperança. Entendeu? Deixando de viver a vida que queriam viver, deixando de fazer as coisas que queriam fazer, deixando de ser quem elas são, para poder se enquadrar em um sistema que só aceita aqueles que são de uma determinada maneira, entende? E o ser humano ele tem uma necessidade de aceitação. Absurda. E principalmente convívio de sociedade. Sim. Nós somos Olha, gregários. né? você para pensar que o motivador de muitas pessoas empreenderem, inclusive, é isso. Sim, é participar de um Entendeu? grupo. Ele quer se dar bem porque ele quer ser aceito na sociedade. Ele quer mostrar o valor dele. Vocês Sabe? perceberam que nos grupos que a gente fez, cursos, tem sempre ali a comunidade. Na comunidade Sim. tem os níveis e você quer estar Sim. naquele nível. Isso é muito forte. Pega Funciona. a gente... Funciona. Agora, olha que doido isso, né? Uma maneira de olhar para isso. Quando você parte para qualquer coisa, vamos falar sobre o empreendedorismo, mas pode ser qualquer uma delas. Quando você parte em busca de uma coisa para você alcançar outra, no meu ver, você está pegando um caminho errado. Por exemplo, a pessoa que começa a empreender porque ela quer alcançar o sucesso, porque ela quer alcançar o poder,
porque ela quer alcançar a aceitação, a aprovação do pai, a aprovação da mãe, passar numa determinada faculdade. Eu tenho uma filha que está com 17, vai fazer 18 anos agora, e a gente conversa bastante, ela está no 3º ano do ensino médio, então agora vem os vestibulares, vem o Enem e vem tudo mais, e a gente conversa, e ela me fala sobre a pressão que alguns dos amigos sofrem, porque os pais exigem que ele passe em determinado vestibular. Não é só passar no vestibular, tem que passar na FUVEST. Entende? É absurdo isso. Então, quer dizer, ela precisa alcançar algo para ela poder mostrar para alguém. E muitas vezes o empreendedorismo ele é utilizado como um meio, como um veículo para a pessoa alcançar a aceitação, para a pessoa alcançar o poder. Por quê? Porque ela se sente inferior e se ela conseguir alcançar esse poder, aí ela acredita, né, que na realidade quando ela conseguir isso, que alguma coisa vai mudar dentro dela. E o que a gente percebe é que quem chega lá descobre que nada mudou. Entende? Porque pegaram o caminho errado, pegaram o caminho do empreendedorismo para alcançar algo. Agora, se você pegar o caminho do empreendedorismo para expressar quem você é... É igual casar para ser feliz, né? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Sim, quando eu comprar meu carro zero, eu vou ser feliz. Isso é uma projeção. E é uma projeção idiota, né? Sim, porque... muitas pessoas crescem com o sonho de casar, por exemplo. Né? Vou pegar esse exemplo. Porque ela acha que a vida sozinha não é uma vida aceitável, né? Há uma cobrança. Você pode ver que é natural. Você começa a crescer, você pega uma idade... Pai, mãe, irmãos, tio, tia, não vai namorar, não. Já na cabeça, encheu o saco. Você precisa, se você não namora, você tá errado. Preciso arrumar uma namorada. Você começou a namorar, passou 3 meses, e ele começa a falar, e aí, quando é que vai casar? Que vida, hein? Aí daqui a pouco você é noivo, aí você casa. A hora que você casa, fala, e aí, quando é que vai vir os filhos? É isso aí. Porque é um padrão que foi desenhado. Perfeitamente para isso. E algumas pessoas acreditam realmente que elas serão mais felizes quando elas alcançarem isso. Quando, na verdade, deveria ser o caminho contrário. Você deveria buscar a felicidade em si mesmo, e assim que você a encontrasse, você vai poder, de repente, encontrar uma outra pessoa para compartilhar também, juntos os dois e compartilhar isso, né? E isso é incrível. Você conseguir fazer isso é incrível, é maravilhoso, entende? Agora, quando você pega 2 pessoas que são metades, que acha que vão se completar, se encaixar, e uma tá esperando que o outro a faça feliz... A expectativa de novo. Cara... É a receita ideal de receita perfeita para o desastre. É isso aí. Mas isso acontece em todas essas áreas que a gente está falando, sim, né? É uma viagem. Porque é muito doido isso. Normalmente, quando uma pessoa, igual você estava falando sobre a religião, quando alguém sai da igreja, às vezes ela brigou com um pastor, ou brigou com uma situação que aconteceu dentro da igreja em si. Mas o motivo dela, então, não era tão forte. Porque se uma briga com um ser humano tirou a pessoa daquele rolê... Ela estava ali buscando, às vezes, o reconhecimento, entendeu? Sim. Por exemplo, ela está buscando um cargo, porque na igreja tem muito disso. Tem um rolê muito louco tem nisso, os cargos, entende? E conforme você vai se dedicando ao trabalho do evangelho e você frequenta todas as reuniões, e você participa de tudo, e você vai ganhando a confiança dos líderes, você vai ganhando cargos, né? Sim. E eu tô falando porque eu vi isso daí na minha vida. Isso não é um negócio que me contaram, isso é um negócio que eu vi muitas e muitas vezes. E aí, de repente, coloca o Daniel de diácono. Mas, você tava aguardando essa promoção aí fazia tempo, mano. E aí você vai lá e fala, pastor, por que você colocou o irmão Daniel e não eu? Entendeu? E aí, a pessoa se sente desvalorizada. Mas é que ela tem uma visão errada dela, ela não sabe o valor dela. Ela acha que o cargo mostraria para todos ali o valor dela. Entende? Agora, se ela sabe do valor dela, meu amigo... O que é cargo mesmo? Porque tanto faz o cargo que eu exerço, a profissão que eu exerço, tanto faz a quantidade de dinheiro que você tem. Tanto faz, cara. Porque eu sei o meu valor. O meu valor não está
na roupa, na marca da roupa que eu visto, é o que você falou, entendeu? Do consumismo, da Black Friday. A gente entendeu? fala Da Black Friday que dura um mês no Brasil, né? Nos Estados Unidos dura um dia, que dura um mês, né? A gente fala sempre... Foi o princípio, né? O motivador. Preço da Press, né? Um podcast que vai falar da importância do autoconhecimento para o empreendedorismo. Né? E aí eu gosto dessa ideia de... Como é que faz café? Café simples, como é que faz? Água, pó, no meu caso só. Não coloca açúcar. O que falta aí? Um coador, um bule para ferver a água e uma xícara para colocar depois de passado. Só. O que falta aí para fazer um fogãozinho. Filtro. O que falta para fazer café? É isso, né? É só isso. Né? É isso. Falta a casa, falta o gás, né? Falta o fogão. Aí você descobre que falta... É isso aqui, ó. Eu tenho um espaço, eu tenho o aparelho ali, né? Eu tenho o combustível, né? Eu tenho o filtro, eu tenho tudo. Mas é assim que faz café, certo? Da forma mais simples, tendo tudo, eu preciso do pó, da chaleira, da água. É isso que eu preciso para fazer um café. Imagina você se conhecer dessa forma. O que eu preciso? Sim. Não o que ele falou, o que ele falou. O que isso é legal, é puta que pariu. Mas só que doido. A gente precisou de uma visão, 2 visões, 3, 4 visões para a gente fazer toda a composição completa do café. O grande desafio é que se desde o Paulo ele tivesse parado para pensar exatamente em tudo, ele chegaria nessa resposta sozinho. Não, mas é nem essa completude, mas qualquer coisa que tirar disso não é café. Sim, não concordo. Mas você sabe o que acontece na sociedade, no geral? Normalmente alguém chega com o café pronto e fala... É isso aqui. Só eu sei fazer café. A receita secreta. Eu guardo pra mim. E aí ferra tudo, rolê. Porque daí você toma o café e você gosta do café e tal, e você até tem vontade de fazer o café. Mas como eles falaram pra você que só eles sabem fazer o café, aí você entra num caminho pra tentar subir nos cargos, pra chegar lá no posto de quem fez o café, e na hora que você chega lá em cima, vão virar pra você e falar assim, não, fazer café é simples pra caramba. E olha que é um processo, né? É um processo que vai além, inclusive, disso que nós colocamos aqui, que vai pro campo, que vai pro cara que colheu, pro cara que transportou, pro cara que plantou, pro cara que regou, fertilizou, combateu a praga. E vai longe esse negócio, vai muito longe, né? E assim também é o nosso processo de autoconhecimento, ele vai longe. Quando você começa a se conhecer e a se examinar, é um processo... Porque às vezes, né, falando assim, parece, agora ele sabe que... Não, eu estou trabalhando arduamente nesse processo de me conhecer. Ainda estou trabalhando nesse processo. E às vezes eu tô lá em um processo de meditação e eu percebo coisas que eu estou fazendo e comportamentos meus e crenças minhas e eu consigo descobrir de onde elas vieram, sabe? Hoje, essa semana, de você estar lá e você falar, puta, cara, então é por isso. Você fez o Vipassana também? Não. Não sabe o que é? Sim, a gente fez um pedacinho só em um curso de Mindfulness. Quem me falou a primeira vez de Vipassana foi você, né? Que falou do Vipassana. Você fez? A hora que ele... Você fez? Não fiz. Quando ele me contou, de me contar, eu já fiquei desesperado. Só de contar, não precisa ir. Depois a Paty comentou que você tinha feito. Eu fiz o Vipassana. É assustador. E é uma das coisas que eu me identifico com você quando você fala, não tenho mais fé. Eu encontrei. Eu realmente me sinto assim. Aí o desafio é outro. Eu lembro que lá, o Vipassana basicamente uma das modalidades, né? Você tem a modalidade de um dia,
tem a modalidade de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 3 meses. Tem meio dia. 3 meses? 3 Você meses? topa? Meu Deus. Vai indo. Um ano sabático de Vipassana. Vai indo. Eu voltei falando, vou ficar um ano sem falar. Ela que não vai, não. Não vai não. Eu falei, não, porque tem ali algo que a gente não experimenta, né? Que é o que o corpo tem para falar. A gente está inundado por... Poxa, imagina, né? Olha o poder do algoritmo. Você fala de qualquer assunto, você vai ser inundado. Sim. De assuntos sobre aquilo. Imagina, esse é um assunto. Tem tantos outros assuntos, tantas outras opiniões, e o Vipassana, ele foi as duas coisas para mim, a melhor e a pior experiência da vida, né? Porque você você acorda às 4, primeira meditação às 4:30, tem poucos intervalos ali, né? Café da manhã, almoço e janta. Janta é uma bolacha, um chá, às 5 da tarde, mas você vai dormir às 9:30. E aí eu lembro que em algum momento... Top, né? O Dani tá encantado. Mas como você não gasta energia, você não fica bem. Não há necessidade, né? Você não morre, né? E eu lembro que lá... Eu lembro que lá eu senti que eu atingi a iluminação. Essa foi a sensação. Sua sensação. Atingi a iluminação. Acredito. Agora... Você foi de 10 dias, né? A experiência foi assim, ó. Cheguei, né? Como é que eu fico aqui? Aí não voltei mais, sabe? Foi um vislumbre. Aí como é que você fica ali? Sendo fiel a você. E esse fiel a você, você descobre que a gente atua na sociedade, seja numa instituição religiosa ou seja numa instituição religiosa do empreendedorismo, que é quase bem uma religião também. Não deixa de ser um ismo. Exatamente. Tem o islamismo, o cristianismo, o budismo e o empreendedorismo. Exatamente. Não deixa de ser um ismo. Né? E aí, esse processo de autodescoberta, você descobre que você atua de uma maneira normal, né? Esse aqui, qual é o normal? Qual é o normal? O normal é assim. E você, um pouquinho mais para dentro, você... Porque olha aqui, quando a gente fala sobre empreendedorismo, ele é um ismo, tanto como os outros ismos que a gente citou aqui, é verdade, sabe por quê? Porque hoje o empreendedorismo ele é cheio de dogma. Sim. Você não faz mais o negócio do jeito que te agrada. Você faz o negócio do jeito que tem que ser feito. Você posta em tal horário, que é o horário que você tem que postar. Você tem que fazer o vídeo de tal maneira. Você tem que entregar o seu produto em determinada embalagem. Você tem que fazer desse jeito. Tem uma cartilha para você seguir. Entendeu? É por isso que é um ismo. E você, né? e você se sente muitas vezes engessado. Porque você precisa entregar o que o mercado está pedindo. Entendeu? Então você já não trabalha mais da forma que você gostaria de trabalhar. E às vezes, é claro, tem as pessoas fora da caixa que vêm com uma inovação e muda o mercado e transforma o mercado com uma ideia, com uma vontade que ele tem. Mas fora disso, tem um monte de gente seguindo o empreendedorismo como se fosse uma religião, seguindo todos os dogmas. Ainda não estão sentindo a pressão, né? A gente precisa do incômodo. É essa coisa do normal. Tô aqui seguindo o normal, postando essa hora. Mas eu tenho que sair do normal. Fazendo a receitinha ali. Saindo do normal, o que a gente encontra? Encontra a nossa natureza. Que provavelmente foi o que você encontrou, que a gente também teve essa experiência com a ayahuasca. E não foi dessa forma, né? Mas eu senti ali que, para mim, o meu rompimento com a igreja, que começou com 7 anos, 6 anos de idade, terminou aos 18, eu ia ser missionário, eu era mormon. Eu peguei e, olha, você vai fazer Terminou a missão. Com 18? Saí. Saiu com 18. E eu fui músico, né, durante muitos anos. E começou um pouco ali na adolescência, ficou um pouco mais sério. E eu lembro que minha irmã teve um relacionamento muito curto com um rapaz e ela ficou grávida. E ela foi excomungada da igreja. E eu lembro daquilo, o quanto foi forte, porque eu tava nesse lugar, sabe, super atuante na igreja. Porque o valor dela é seguir os dogmas. Se não segue os dogmas, você não tem importância, você não tem valor. E eu lembro da sensação daquilo não tá equilibrado. Olha, eu dei tudo e um erro, aí eu saí. E aí
A música me fez conhecer, inclusive, o Tantra, né? E eu falei, nossa, não só tem outro mundo lá tem fora. Outros mundos, Tem outros mundos. outras possibilidades, e cada uma tá certa Do seu jeito. Sim. pro Quando você meu falou ser. a respeito desse vislumbre da iluminação, né? Quando a gente tem esse vislumbre da iluminação, realmente, às vezes, traz essa percepção de que, nossa, alcancei, né? Mas depois você vai descobrindo que, na realidade, você vai trazendo luz, né? E eu acho que esse é o processo de iluminação. Você vai trazendo luz a áreas da sua vida. Como se fosse Então, uma casa. você traz luz à sua área sexual. Isso deixa de ser um problema para você, deixa de ser um tabu. Se Perfeito. alguém te chamar de viado, Não tanto faz diferença, faz. não. Quando eu desci para Bertioga, por exemplo, tiveram pessoas da minha casa, que eu fiquei sabendo, que falaram que eu estava indo para o litoral para poder me assumir viado. E você sabe o que isso doeu em mim? Zero. Zero. Como se primeiro fosse um problema. Sabe, E depois, segundo que não é. porque eu não tinha mais problema com a sexualidade. Eu tinha descoberto o Tantra. Né? A gente estava falando há pouco que quando eu tive no primeiro curso, na primeira formação de Tantra que eu fui, nós chegamos lá e tinha mais homens do que mulheres. Né? E a primeira troca que eu tive de sensitive, de massagem sensitiva, foi com um homem. Né? E foi uma das melhores massagens sensitivas que eu recebi na minha vida, do Edgar. E aquilo para mim foi uma quebra de paradigma. Sim, e aquilo não me fez nem um centímetro menos homem do que eu me sentia. Então, olha que coisa. Quando você traz luz sobre a sua sexualidade, o que as pessoas pensam sobre você nessa área deixa de ser um problema. Perfeito. Quando você tem escuridão, trevas na sua vida a respeito da sua espiritualidade e alguém te confronta com uma nova crença ou coloca a sua fé em xeque, aquilo às vezes te abala as estruturas. Mas, cara, quando você traz luz para a espiritualidade, para a sua espiritualidade, cara, não tem mais certo e errado, não tem mais caminho certo ou errado, não tem mais Deus A que gente você pega precisa de seguir. volta, né? Sim. A gente pega de volta esse poder, porque é muito poder. Sim, Olha e aqui, ó. é um processo. Essa é a minha paz. E Você você, pode tirar. sim, e você vai Pode. iluminando áreas da sua vida, sabe? Você vai iluminando áreas da sua vida. Essa semana eu estava num processo de meditação e aí eu estava meditando sobre algumas pessoas que hoje não falam mais comigo, sabe? E me faz falta, porque são pessoas que eu amo. E o autoconhecimento te traz também autorresponsabilidade. E dentro dessa meditação eu estava buscando quando foi que eu errei, que eu deixei que aquela pessoa tivesse uma imagem de mim que não sou eu. Entende? Total. Porque eu deixei aquela pessoa pensar que eu era alguém que eu não sou. E aí não E ao cumpriu a ela expectativa. descobrir quem eu sou, ela se decepcionou comigo. Porque ela tinha expectativa de uma outra Entende? Mas, cara, isso traz a responsabilidade para mim, né? A autorresponsabilidade, o autoconhecimento, ele é um caminho que parece bonito e na realidade, ele é doloroso Muito. muitas vezes, porque ele vai te trazer essa consciência. A responsabilidade é tua, entende? Não tem mais um salvador, não tem mais um libertador. Você é o seu próprio salvador. E dá medo até você descobrir que isso é maravilhoso. Você é o seu próprio libertador. Está nas tuas mãos, entendeu? A responsabilidade. Não haverá um céu, não haverá um inferno. Você descobre o seu céu e o seu inferno e carrega ele dentro de você. O tempo todo. E às vezes você está em um e às vezes você está no outro. Ano passado, dentro desse processo de empreendedorismo, de empreender, eu me arrisquei e fui fazer uma coisa que eu sonhava, que eu acreditava que era o que eu precisava fazer. E como a gente já falou aqui, eu vou de cabeça. Eu vou de cabeça. E nesse processo, foi um processo que não foi como eu imaginava, como eu planejava, como eu queria que tivesse sido.
estava sendo movido pelas mais boas intenções do mundo. Não era um projeto para me deixar bem, era um projeto que eu queria deixar muitas pessoas bem junto comigo. E que não deu certo. E nesse momento pesou muito sobre mim a responsabilidade de cada pessoa que estava envolvida no projeto de cada junto comigo, sabe? E aí eu vivi um pouco do meu inferno. O Dani sabe disso. E foi uma das pessoas que estiveram ali comigo nesse momento de dar a mão e falar, não, mano, tô contigo, sabe? Tô contigo. Isso aí foi em março de 2023. Foi muito recente, né? E eu vivi o inferno mesmo, porque falando de céu e inferno, a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa vida. Sim. E o inferno é quando você não vê mais graça para sua vida. É a verdadeira desgraça. Você não vê graça. E eu tava nesse ponto, sabe? Então, você sabe disso, a gente não vê graça. Eu não tava mais vendo graça, cara. Porque muitas coisas aconteceram e eu visitei o meu inferno. E agora, 1 ano depois... eu me emociono. Cara, eu tô vivendo no meu céu. E tá tudo aqui. Não foi Bertioga que... Não é Bertioga que foi meu inferno. Uhum. Não foi as pessoas que estavam comigo, não foi... Fui eu mesmo. Eu visitei e eu precisei visitar. Passar por ele, né? Noite escura da alma. Eu precisei visitar ele. Noite escura da alma. Porque isso me fez tomar mais consciência de quem eu sou. Sim. Sabe? E tem uma música do Belchior que fala assim que a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. E na dor eu descobri o poder da alegria. Sabe? Então hoje, saindo desse inferno e visitando o meu céu é muito mais gostoso do que antes de eu ter passado pelo inferno. Sabe? E é esse processo de autoconhecimento. Não é o fato de dar certo ou de não dar certo. Perfeito. De aonde você está, não. É muito mais com quem você está. Faz diferença pra caramba. Faz muita diferença. Você está rodeado de pessoas que gostam de você, que acreditam em você, que não desistam de você. Isso é muito importante. Puxa vida. Sabe? Porque naquele momento era eu, aí de repente num outro momento é o Dani. Sim. E aí aquele que ele levantou, aí você tá lá pra falar, pô, mano, não, calma aí, não é assim não. Vai passar, isso vai passar, isso vai melhorar. Sim. Né? Vai melhorar, vai acontecer. É. Sim, é um processo. Faz parte, né, cara, do rolê. Então, assim, a gente vai amadurecendo com os nossos erros, a gente vai amadurecendo com os nossos acertos, e a gente vai entendendo que a vida não é feita só de um e não só de outro, mas que a vida é feita dos dois e que tá tudo certo. Perfeito. Né? É exatamente isso. É que demora demais pra gente entender. Por exemplo, você sente falta, né, dessas pessoas e tudo mais. Mas demora um tempo pra gente entender que as pessoas mudaram, as relações mudaram, a gente precisa de outras coisas. Algumas coisas que eram de extremo valor pra gente eram porque o nosso ponto de vista ele estava comprometido, né? Quando a gente vai para cá, elas tomam outra forma. A gente precisa, né, desse dinamismo da vida. A gente precisa entender que o que faz da vida algo glorioso é o diverso. Sim. Né? E é muito importante você entender, aceitar e deixar ir. Soltar. Que faz parte, né? Desapega. Soltar. Deixa aí. Mas é muito engraçado porque vocês falando aí, eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha vida quando eu tinha um cachorro. A minha família tinha um cachorro, né? E ele era muito apegado com a minha irmã. Você vê que isso não tá só no mundo dos humanos, né? Nos animais também. E um dia, esse cachorro ele ficou doente, ele ficou com uma doença terminal, que ele sofria muito, sofria demais mesmo. Até que a gente conversou com o veterinário, e o veterinário aconselhou a gente a sacrificar ele, para ele não ficar sofrendo. Ele chorava dia e noite, não tinha cura. E aí a gente falou para ele, não, essa é a única opção mesmo, é a única opção para ele parar de sofrer. E aí o veterinário foi fazer o sacrifício dele.
Quando foi fazer o sacrifício do cachorro, calhou de ficar no horário da volta da escola. E a minha irmã era mais apegada nele e chegou na hora que tinha sido aplicada a injeção no cachorro. Na hora que ela chegou e o cachorro ouviu a voz dela, o cachorro não conseguia morrer mais. Entendeu? E ele ficou sofrendo. Mesmo tendo tomado a injeção. E aí, tipo assim, um processo que, segundo o veterinário, demoraria minutos, passou a quase 1 hora de sofrimento. E o veterinário muito bravo, por que a gente deixou ela chegar naquele horário? Não tinha opção, ela tinha só chegado da escola. E o cachorro ficou muito tempo sofrendo por conta disso. Pelo apego. Aí ele explicou depois para nós que o animal, quando ele sente isso, o apego da criança faz com que o animal não queira ir, nem descansar e tudo mais, porque ele quer estar junto de uma pessoa que ele ama. Então, se isso acontece com um animal, certo? O que impede isso de acontecer com o ser humano? Da gente não querer que uma determinada pessoa saia da nossa vida. É que, assim, a gente não queira que uma pessoa que está doente, às vezes, morra, porque a gente ama aquela pessoa, que a gente não quer que aquela pessoa morra. Entende? Imaginem situações em que as duas pessoas estão vivas e a gente também está tão apegado ao amor que a gente tem por aquela pessoa que a gente não quer deixar ela ir. Só que o deixar é um ato de amor. E eu acho que isso que falta ser ensinado. A gente foi ensinado que amar é posse. Que amar é você ter o outro do teu lado o tempo inteiro. Eu amo esse cara. De verdade, eu já falei isso pra ele um monte de vezes. A gente já declarou nosso esse amor há muito tempo. Eu acho que mais do que família, viu? Inclusive, né, na sociedade que a gente vive, muitas vezes falava, o Dani e o Paulo tem um caso. Que fita. Na minha vida, sabe disso. Porque realmente é um relacionamento de amor. Sim, total. Né? E às vezes as pessoas associam muito amor à sexualidade. Sim. E não tem nada a ver de sexualidade, né? É um sentimento puro, verdadeiro, de carinho, de cuidado, de querer o bem pro outro, né? E sobre posse, que eu tava falando, ó que doido. Às vezes a gente fica semanas sem se falar. Sim. Já teve época da gente conversar todo dia, né? Direto, pelo menos uma mensagem. Depois, época que a gente conversava uma vez por semana. Época que a gente ficou quase mês sem se falar. Né? Sim. E tipo, isso nunca diminui o nosso nível de relacionamento. Na verdade, quando se encontra, parece que a gente se encontrou ontem. Todo dia, entendeu? Então isso é muito legal. E talvez seja esse tipo de amor que falta para nossa sociedade. Até dentro dos relacionamentos mesmo. Eu já vi situações de amigos meus que a namorada brigou porque o cara não mandou bom dia. É uma viagem. Já pensou? Não, e brigou sério porque o cara não falou bom dia pra ela pelo WhatsApp. Então, olha o tamanho da posse desse relacionamento. Tem uma historinha. E de grau de insatisfação. Tem uma historinha que a gente já contou várias vezes em vários lugares, né? Eu acho que é até legal a gente registrar ela aqui. Que imagine que você saiu de férias. Talvez você já ouviu essa história também. Imagine que você saiu de férias e foi junto com pessoas queridas suas. Amigos, parentes, para uma casa na praia. E aí vocês chegaram todo mundo à noite, cada um foi pro seu quarto. E de manhãzinha, a hora que o sol nasceu, você levantou e tá todo mundo dormindo. E você vai lá fora, cara, e você vê aquele dia maravilhoso. Você escuta os pássaros cantando, você vê aquele céu azul, dá para ouvir o barulho das ondas quebrando lá no mar e você fala, cara, que dia incrível pra gente aproveitar. Que dia incrível pra gente poder curtir. E aí, o que você faz? Você vai lá nos quartos e começa a acordar as pessoas. Porque a sua intenção é a melhor. A sua intenção é que elas acordem, despertem daquele sono e que elas venham viver e venham ver aquilo que você está vendo e vivendo. Mas aí, você tem que se conter. Porque você não sabe como foi a noite daquelas pessoas. Se elas dormiram naquela Você não sabe como foi a semana, o mês daquelas pessoas. Você não sabe o nível de cansaço que elas têm. Você não sabe a necessidade de dormir que elas têm. Então, quando você toma consciência, né, disso, de enxergar o outro e a necessidade do outro e respeitar as diferenças de cada um,
Ao invés de você sair batendo na porta, abrindo janela e acordando todo mundo, que ao invés das pessoas ficarem felizes porque você está chamando elas para ver esse dia maravilhoso que está acontecendo, elas vão ficar muito putas com você por você ter tirado elas do sono tão gostoso que elas estavam tendo. Então, a gente aprendeu que despertando, acordando, vendo a luz, estando acordado, cara, não queira acordar ninguém. Ao invés de você acordar as pessoas, vá preparando café. Sabe? O lance do café. Vai arrumando a casa. Vai deixando tudo em ordem. Porque assim que as pessoas forem acordando, elas vão encontrar um lugar ainda melhor, ainda mais bonito, sabe? E eu acho que nesse processo é algo que a gente lembra e fala muito sobre. Lembra e fala muito, porque eu, como venho, né, do Evangelho, e o Evangelho tem muito disso de levar as boas novas, de pregar, de converter as pessoas, de convencer as pessoas do pecado e do erro delas e trazerem elas, né, para a verdade do Evangelho. Então, dá muita vontade também de você ser um missionário dessa nova luz que você acabou de encontrar e desse novo dia que você está vivendo. Mas você precisa saber que tem um tempo determinado e cada um no seu tempo, entende? Então, ao invés de você querer convencer as pessoas de que há um dia iluminado para elas viverem, vai vivendo esse dia iluminado e vai deixando a casa em ordem para quando elas acordarem, elas poderem curtir isso junto com você, né? Então... respeitar o tempo, né? Respeitar o tempo, respeitar o outro. E eu acho que isso daí é algo que a nossa amizade também ajudou muito um ao outro, a gente entender isso, sabe? A né? caminhada não foi sozinha, né? Ela tinha E às vezes você vê família sua, cara, você vê pessoas queridas, você fala, nossa, eu queria tanto que essa pessoa tivesse aqui, cara. Né? Quantas vezes, cara, eu estava tendo experiências fabulosas na ayahuasca, sabe? E eu pensava comigo, eu falei, nossa, mano, tudo que eu mais queria é que a minha mãe pudesse viver isso. Tudo que eu mais queria que ela tivesse aqui, que ela pudesse sentir essa sensação que eu tô sentindo agora. Sabe, esse desprendimento, essa alegria, essa vida correndo dentro de mim. Que ela pudesse sentir isso. Mas, cara, se eu for falar pra minha mãe de ayahuasca, eu vou apanhar de cinta com 39 anos. Eu falei, quase apanhei. A gente precisa entender, né? Respeitar o outro. Sim, sim. E mesmo o outro com a fé que ele tem, com a crença que ele tem, com os dogmas que ele segue e que às vezes ele acha até que você está errado por não seguir. Você tem que entender, cara, deixa ele bem no tempo dele, tá tudo certo. Uhum. Se algum dia acontecer, cara, vai ser muito bem-vindo. E se não acontecer também, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E... também é um ato de amor. Sim, sim. Exato. Né? Você, inclusive, não querer despertar ninguém. Uhum. A jornada é sua, né? Sim. Tem aquela... acho que eu já contei aqui, aquela história do Carl Sagan. Já contei essa história? Qual que é a história? Planolândia. Já viu essa história? Qual? Sabe quem é o Carl Sagan? Aquele Eu não conheço. astrofísico que liderou a missão que levou os astronautas à Lua. É incrível. Ele tem um aluno incrível que é o Neil deGrasse Tyson. Esse eu conheço. Foi o professor. Foi, inclusive, a pessoa que inspirou o Neil deGrasse Tyson a ser quem ele se tornou. Ele é astrofísico? Isso. O Carl Sagan é o astrofísico que fez essa coisa maravilhosa. Ele tinha esse exemplo interessante sobre ele desenvolveu algo chamado que ele deu o nome de Planolândia. A Planolândia era uma terra plana, onde todos os habitantes eram planos, eram figuras geométricas, né? E aí um dia chega lá um copo, por exemplo, aí todos os habitantes, que raios é isso? Eu sou um copo. Mas o que é isso em você? Não, é que vocês aqui tem essas duas dimensões, né? Direita, esquerda, para frente e para trás. Eu tenho essa aqui, ó, para cima e para baixo. Vocês estão estranhando. Não, mas isso não existe. Mas
Você não tá vendo? Você tá sorrindo, tá todo alegre. Não pode ser você pela ayahuasca, mas você não tá vendo que eu tô feliz de verdade? A pessoa, ela tá vendo, mas ela não tem ali os receptores. Ela não consegue enxergar. E aí ele pega, o copo pega um habitante, leva ali pra passear, pra ver pela perspectiva do copo. Aí o habitante, nossa, tem mesmo outras possibilidades, né? E aí ele fala, ó, agora você explica aí pra galera, eu tenho que voltar. E essa pessoa aqui, ela tá com um baita problema, porque... Como fazer isso? Ela não consegue nem voltar pro mundo dela, porque agora ela enxerga de outra maneira. E ela também não consegue passar pros outros, porque os outros não viram. É difícil você mostrar alguma coisa assim. Mas tem uma solução, que é... Você sabe aquelas casas no final, que o fundo dela dá para um lago, dá para uma praia, e aí essa pessoa vai e constrói um deck, né? E esse deckzinho, o que um deck faz? O deck não sai pegando o barco. Vem aqui. Ele te leva mais próximo. Ele fala aqui, ó, eu tô aqui. Se você quiser aportar aqui... Fica à vontade. Então... Facilitador. Quando se conhece algo, principalmente algo tão disruptivo, né? Sim. A gente tá falando de autoconhecimento, de espiritualidade, de empreendedorismo mesmo, sim, que seja. Junto com isso. Monta e se coloca disponível. Quem quiser, só isso chega. Aqui, essa... provavelmente... provavelmente... Estamos construindo um deckzinho. Provavelmente esse episódio aqui seja o mais diferente, né? Porque a gente tá indo a fundo em algo que a gente acredita, né? Muito. Pela sabedoria. Não, olha, eu li, eu ouvi uma palavra. Não, é isso. Quanto mais eu me conheço, mais a gente... Isso que começou... A gente não tinha ideia nenhuma. A gente só queria trabalhar junto com o que? Sei lá. Vamos ver, vamos isso aqui. Sabe? Pode ser qualquer coisa. Por causa disso. Sim. E aí, pode ser que esse seja o episódio que as pessoas mais gostem ou mais odeiem. Sim. Mais odeiem, né? Mas o fato é que a gente não quer nada. A gente não... de ser os que mais odeiam. Tudo certo. Mas o fato é que é só um deck. Sim. Quem quiser vir e se aproveitar e se beneficiar, ok, mas a gente aqui é igual. Né? Quando você apresenta algo novo e diferente, o novo assusta. Né? O que esse copo fez? Ele só mostrou isso aqui, não vou catequizar. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, tá aqui falando sobre isso, pra todos ouvirem de forma livre, é uma libertação pra mim. Nossa, você tá doido. Entendeu? Então, tipo assim, há quantos meses, não vou falar ano não, há quantos meses atrás eu não falaria e nem faria algo pra falar sobre isso de forma alguma na internet? Entendeu? Por quê? Medo do julgamento dos outros, medo de uma sociedade, medo de todo um rolê. E nunca falaria, certo? Hoje, foda-se. Sim. Entende? É o que a gente pensa, é o que a gente acredita. Quem sabe... Ó, o Denis tá dormindo. Quem sabe, né? Uma hora dessa aí eu apareço aqui pra apresentar um livro aí também. Aí, ó, tá vendo? É tipo isso. Você perguntou quem sabe? Você que sabe. Porque eu até comecei a fazer alguns rascunhos, né? Mas talvez o nome dele já ajude bastante. O tema, o nome do livro é O Céu se chama Foda-se. Top pra caramba. Entende? Porque... Caramba, eu quero ler esse livro. Porque isso é um céu, cara. Quando você consegue olhar pra isso e falar... Você vai tirando, vai soltando, né? Pô, mas minha família... Foda-se. Mas meu cliente, meu sócio... Mano. Não, foda-se. É a mesma coisa sociedade. De soltando amarras, como se o seu braço estivesse cheio de amarras e você fosse soltando cadeado por cadeado. É lógico que na vida toda a gente ainda vai ter muitos outros cadeados, né? Mas essa é a sensação que eu tô hoje. Você tira um cadeado todo feliz, que fala, nossa, mano. Aí você tem outro embaixo. Mas esse aqui você ainda não tem a chave dele. Esse aqui você ainda não tem a chave dele. Aí você vai procurar a chave para poder abrir esse outro cadeadinho. E aí a hora que você abre esse, cara, é o que a gente sempre falava, né? Sobre o descascar da cebola. Você tira uma camada e tem outra camada, e você tira outra camada. Tem uma boneca que faz isso, né? Tem aquela japonesinha. Boneca russa. Essa, uma das coisas mais
maravilhosas que eu já ouvi sobre esses processos, foi alguém dizendo assim, olha, esse aqui é um caminho de autoconhecimento. E primeiro quem caminha é você. Sabe, porque a gente é induzido, né, pela forma a buscar um mestre, uma mestra, um guia. Não, quem caminha é você, né? Só que esse caminho de autoconhecimento, ele tem vários veículos. Verdade. E muitas vezes, a grande maioria, esse veículo, ele te leva, ele só consegue te levar até aqui. Como foi a igreja pra gente. Não, era só até aqui. E até se libertar dessa... sabe, dessa rusga que fica, é necessário para poder ir para além, né? Ora, você vai, não vai ter veículo, o veículo é só o seu corpo, suas forças, a gente vai para esse inferno, e que também é maravilhoso. Sim. Porque, como você bem disse, a gente vai valorizar o céu, vai valorizar. A gente demora muito para entender o que é que tem valor, quem é que tem valor. A vida real. Cara, eu tive... A vida real é essa. Eu tive uma relação com a música que, por anos, foi a coisa mais espiritual que eu tive na vida. E eu tinha um amigo, né, que foi o primeiro amigo que eu mandei embora da minha vida. Eu nunca tinha feito isso, foi uma das coisas mais difíceis. E a gente foi para um spa, uma festa, e ele falou, não, a gente pega vocês. E a Paty estava grávida, nossa filha hoje vai fazer 15 anos, né, daqui a alguns dias. E a Paty estava grávida da Alicia. E a gente foi com ele, quando a gente voltou, ele tava muito bêbado, sabe? O carro, assim, caramba, esse cara não dá a mínima. Aí eu fiz um retrospecto, ele nunca deu. Nunca, sabe? Nunca. E eu falei, cara, eu preciso mesmo me libertar. E muitas vezes, esse processo de autoconhecimento vai nesse lugar, chega nesse lugar do que e de quem eu preciso me libertar. Perfeito. E a imensa maioria das vezes, essa pessoa que você precisa se libertar é de você. Né? Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver. Né? Ele você muda tinha... e o outro depois desaparece, mas primeiro é você. Ele não tinha a ver. Porque fui eu. Até então era eu que permitia isso. A gente costuma dizer isso, né, Dani? A gente só vive o que a gente aceita. Você é responsável por tudo que você suporta. Demora demais, então, né? Por mais difícil que seja, por mais perturbadora que seja a sua vida, isso nós aprendemos nos nossos cursos de coach. Cara, é a vida que você merece. Putz. A responsabilidade sua. Se você tá vivendo é porque você aceita. Tá ruim? Então mude. Isso é incrível que é os dois, né? Isso é maravilhoso assim. E horrível. Né? Isso é maravilhoso e horrível. Para algumas pessoas, como assim? Eu mereço mais. Mas, é mesmo? Eu ouvi. Eu consigo? Então vai. Só vai. A porta está aberta, nunca esteve fechada. Eu fui privilegiado, porque eu vi isso quando eu tinha 15 anos. Foi quando eu comecei meu processo de mudança. Numa palestra de um cara... Bom, isso foi há 19 anos atrás, praticamente. 16... quase 19 anos. E o cara colocou um espelho embaixo das cadeiras de todo mundo no hotel, na plateia. E ele falou, pra todo mundo que as pessoas iam encontrar quem atrapalhava a vida delas. E eu tava na primeira fila, eu fiz assim, né, pra ouvir, né? Cadê essa pessoa? Vou pegar pelo pescoço. Eu tenho que saber, né? E na hora que ele falou assim, tem um presente pra todo mundo embaixo das cadeiras, tal, pega aí que eu vou te mostrar. Na hora que eu puxei, que eu peguei, era um espelho. E aí, olhar para aquele espelho fez exatamente o que você falou. Aquilo foi um presente e, ao mesmo tempo, uma maldição. Por quê? Trouxe muita consciência de que eu era responsável por tudo que eu vivia, mas falou assim, agora eu preciso mudar, porque não tem mais um diabo para culpar. Entendeu? Isso fez toda a diferença. Talvez esse seja um dos maiores aprendizados nos cursos que a gente foi fazer, né? Porque a autorresponsabilidade. É fantástico. E outra, tem graus de autorresponsabilidade também. Eu descobri isso depois. Porque com 15 anos eu descobri uma autorresponsabilidade. Conforme você vai fazendo curso de desenvolvimento, ou você vai aproveitando e observando a vida, você vai vendo que tem outros graus de autoresponsabilidade.
O Dani, nesse processo todo, ele descobriu que o problema não era a Miriam, não. Inclusive isso. Vocês ouviram? Vai gravar, ela Foi fez só tem eu que ouvi? nada. Você não ouviu, não? sempre guardado. Olha aqui. Eu ouvi, você não ouviu, não? Eu ouvi um... Eu falei! Mas cara, é o outro. Entendeu? É você. Então, tipo, o meu casamento não tem nada a ver com a minha ex-mulher. Era eu. Era entendeu? isso. Era eu que não deveria estar ali. Não queria estar ali. É por isso que eu decidi tudo que eu decidi. Você estava falando, né, sobre o cara que foi pro espaço e tal, não sei o quê. E é muito interessante, né, quando a gente olha para essa imensidão do universo. E, ao mesmo tempo, a gente mergulha para a matéria subatômica, né? Então, quando você vê, cara, quem você é, do que você é feito, da matéria que você é constituído, né, da sua massa, dos seus órgãos, das suas células, quando você vai mergulhando lá no profundo, cara, você vê que você é um ser incrível, cara, você é um milagre, sabe? A sua existência, o seu respirar, o bater do seu coração, os seus órgãos funcionando todos aí dentro de você, alinhados, de forma involuntária, você não tá comandando nada aí, sabe? A vida vive em você, sabe? Quando você entende esse milagre, você, caramba, velho, olha o que eu sou. E ao mesmo tempo você olha pro universo e vê a imensidão de tudo que há, e aí você fala, cara, eu sou uma célula, sabe, dessas células que tem dentro de mim, eu sou uma célula desse planeta, desse universo, cara. Porque a gente tem essa questão da separação, né, algo que a gente estava conversando antes, e a gente se vê separado do outro. Eu acho que o Dani é outro, eu acho que você é outro, eu acho que a Paty é outra. Cara, e não é outro, é tudo uma coisa só, né? O taoísmo tem essa visão do todo, tudo. O Tantra tem essa visão. O Tantra tem essa visão. Tudo é uma coisa só. Nós fazemos parte de uma unidade orgânica universal. É outro rolê. Né? É a vida acontecendo no micro e no macro. Cara, é um negócio fantástico isso, sabe? E quando a gente entende essa conexão do todo, cara, não tem como você não ficar maravilhado e não se apaixonar por você mesmo, e não se apaixonar pela vida, e não se apaixonar pelas coisas. Não é fácil você, né, falando assim, parece... Porque a gente sabe da realidade de cada pessoa. A gente sabe que tem pessoas que tem dificuldade para comer nos dias de hoje, né? A gente está vivendo dias em que já há inteligência suficiente, já há capacidade, tecnologia suficiente para que não haja mais fome no mundo. Entende? Mas, cara, tem pessoas que hoje ele ainda precisa se preocupar com o que ele vai dar para os filhos comer. Sim. E você pegar e achar que essa pessoa vai fazer essas viagens que a gente faz de autoconhecimento. Não, tá preocupado com outro rolê. Sabe? E talvez até seja um dos motivos, né, que haja realmente essas buscas e esses sonhos e vendam tantos sonhos e desejos pra gente, porque enquanto a gente estiver entretido em buscar, em conseguir, em ir, em fazer, a gente esquece de ser. É isso aí. Sabe? Então, que nós possamos ver dias em que as pessoas possam realmente parar de se preocupar desde as coisas mais triviais, que seria um prato de comida, e parar de se preocupar se há vida em Marte ou não. Né? Perfeito. E poder olhar para dentro de si e viver esse milagre, e encontrar esse milagre, e encontrar a si mesmo, e saber que você é um ser incrível, e daí se aceitar. Sabe? Porque quantas vezes a gente falava sobre isso, né, Dani? Cara, o que você precisa, Dani? É tá só dentro de você. se aceitar. Não é um passo. Não tem nada. Mas esse passo você não sai. É só pra dentro. Só. Ó, a gente leu uma frase, né? Dentro do carro aqui, paramos o carro aqui de manhã, eu peguei o celular e eu li um pedacinho de um trecho de um livro que eu mandei pro Dani. E que o autor falava assim: a distância entre você e Deus é tão curta que não cabe um caminho.
Sensacional essa frase. Que doideira. Sensacional. Não cabe. Não tem para onde ir. Não há nada para se buscar. Tudo já está aí. Pronto, feito. Tem uma completo. frase que diz isso, né? Que é: o que está aqui está lá, o que não está aqui não está em lugar nenhum. É aqui. É isso aí. A gente precisa do silêncio, né? Você descreve isso, né? O quanto a gente faz parte de um todo muito maior, mas ao mesmo tempo nós somos extremamente necessários e a gente não está sendo. Olha aqui, você lembra do começo da nossa conversa? A busca do além, ela acessa. Você não precisa ir pro além nenhum. É aqui. Não tem nenhum além que me interessa mais, sabe? Se houver, pode ser que haja, não sei. Pra mim não faz a menor diferença. E se preocupar com isso, bloqueia a sua vida pra você aproveitar o agora. Se tem vida em outros planetas ou não, cara, a vida aqui, agora tá tendo vida. Eu não preciso buscar vida em lugar nenhum, porque a vida bate aqui, pulsa aqui, entende? Perfeito. Então, cara, as minhas buscas pelo além, elas se cessaram. Elas cessaram. Fico mais tranquilo. Eu não preciso ter contato com seres de outras dimensões mais. Eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso ver ninguém, eu não preciso acreditar em nada. Sabe? Porque eu entendi e descobri que não existe caminho nenhum. Tá Perfeito. tudo aqui. Foi libertador? Caralho. Se foi. Se é. Perfeito. Né? Se é. Mas ainda a vida continua. E a gente tem que dar manutenção à vida. A gente tem que trabalhar. Do mesmo A jeito. gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que tomar banho, tem que escovar os dentes. Pentear o cabelo, cortar de vez em quando. Colocar um cabelo de vez em Colocar o quando. cabelo de vez em quando. A vida continua e a vida segue e a vida é linda. E vai ter dificuldade. Tem gente que às vezes está passando dificuldade, tem gente que está vivendo o inferno dela agora e às vezes se ela me ouvir e falar a vida é linda é o caralho, mano. O que esse cara tá falando? Sabe? E aí para essa pessoa o que eu posso dizer é o seguinte: cara, eu também conheci o meu inferno. E saiba que a mesma profundidade de inferno que tem aí em você tem de altura para cima, pro céu, e também tá aí dentro de você, sabe? E é responsabilidade de cada um descobrir isso dentro de si. Na dor fica difícil, né? Fica difícil. Uma solução, mas tem. Né? Existe, né? Voltando. E aí você vai pegar muitas isso, né? filosofias, como o budismo, por exemplo, que vai te levar para esse caminho da aceitação. O Tantra te leva para esse caminho da aceitação, né? É uma pena a gente ter sofrido uma influência tão grande da Europa, onde a nossa psicologia é europeia, a nossa filosofia é europeia, Perfeito. a nossa medicina é europeia. Nossa religião, né? praticamente. A nossa religião é europeia. Hoje ainda, né, tem ainda mais acesso à informação e mais distribuição de informação. Então tem muita gente sabendo o que é o Tantra, o que é o budismo, o que é o taoísmo, o jainismo, né? Esses dias atrás eu estava falando com a Cameron sobre o jainismo, ela falou: o que é isso daí? Entendeu? E... É impressionante, né? Agora olha que doido, as pessoas nem sabem que existe isso ainda nos dias de hoje, tem muita gente que nem sabe que isso existe. Mas por quê? Porque isso é da parte oriental, e a parte oriental ela foi omitida, a gente. A gente só sabe o que é da Europa. O que a Europa quis que a gente soubesse, a nossa roupa, a nossa moda. Olha que doido, os nossos pensamentos. Quando você pensa sobre algo e elabora um pensamento sobre algo e você te dá crédito por esse pensamento, cara, esse pensamento foi plantado, ensinado, cultivado pelos europeus, porque toda a nossa psicologia, toda a nossa filosofia é europeia. E se você duvida disso, basta você ver a estranheza que te causa quando você vê um filme ou uma série de um outro país. Sim. Argentina. Porque vai Por ficar que muito você claro isso. sabe? Por quê? Olha aqui, você não é médico, né? Eu também não, sou farmacêutico, tenho um pezinho ali na área da saúde, mas várias e várias coisas a respeito da medicina, se a gente conversar aqui, você vai ter um determinado conhecimento. Sim. E se eu te perguntar do que você sabe sobre a medicina tradicional chinesa?
Entendeu? A gente É não outro faz a menor universo, não faz a ideia. menor Você ideia. conversa com a sua vizinha e fala que você tá com uma dor de cabeça e ela te receita um remédio, porque ela conhece, ela tem certo conhecimento sobre a medicina Sim. que a gente recebeu, a medicina, o pensamento europeu. A medicina tradicional chinesa não faz parte da nossa vida. Tem um mundo que foi oculto de nós, entendeu? Tem uma terapeuta, né, muito famosa, chamada Kusum Modak, né? Kusum Modak, que ela sofria de um problema muito sério de coluna e ela resolveu o problema dela com a massagem ayurvédica. E aí tem uma vertente dessa terapia, né? Massagem, a terapia ayurveda, tem uma vertente que é a massagem ayurvédica. Não se Mas dá essas, valor porque tá essas muito- em outra cultura. essas terapias, elas não dão lucro, Eu acho que é isso. entendeu? Porque ela te Inclusive, cura. o lance é tirar a sua dor pra você precisar O tomar de curioso novo. é que dá, né? O curioso é que dá, porque uma pessoa saudável produz muito. Essa é a lógica da Thai Yoga Massagem, né? Foi algo que foi espalhado para os cidadãos ali, para que eles pudessem aprender e aplicar neles mesmos e dessa forma ter mais saúde para... Já pensou? E esse é um processo maluco, né? Porque quanto mais você souber sobre essas coisas, quanto mais conhecimento você adquirir, por exemplo, dessas coisas, mais desprendimento você vai ter das outras, né? Quanto mais você aprende sobre isso, as suas verdades anteriores, elas vão perdendo a força, Sim. entende? Então, é um processo muito doido, porque ao mesmo tempo em que você adquire, Você também você deixa. solta. É como se o vaso fosse de um tamanho só, né? Você- E aí você tem aquilo como referência, mas agora você vai tirar aquilo para colocar algo novo, né? E depois você tira de novo, coloca algo novo e vai reciclando sua forma de enxergar o mundo, né? Então, É incrível, eu né? acho muito interessante isso, Muito né? doido isso. Não ficar preso, romper com as barreiras e viver as suas próprias experiências. Eu, quando estive na igreja, né, eu posso até citar aqui um texto de Jó, né, lá no finalzinho, que Jó falava assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço Face a face. face a face de verdade, sabe? E hoje eu posso te dizer que eu conhecia Deus através do livro. O Deus do livro era conhecido. Mas hoje eu conheço o Deus de verdade. Não o Deus do livro. Não o Deus que foi desenhado, pintado, que foi ensinado pra gente, que é daquela maneira, daquela forma, que quer que você faça isso, que não quer que você faça aquilo outro, que dita os seus comportamentos, os seus pensamentos, Perfeito. que te castiga, que te beneficia se você seguir determinados padrões, sabe? Mas aí eu conheci o Deus do amor de verdade, que não importa o que eu faça, Ele me ama pelo que eu sou, Perfeito. sabe? E isso Muda é tudo. o amor que estava em Jesus, porque Jesus tinha amizade com o publicano, tinha com a prostituta, Samaritana. ele trocava ideia com o samaritano. Uhum. E a religião que ele tanto bateu enquanto esteve por aqui, né? E ia totalmente ao contrário, na contramão da religião, porque a religião falava que o samaritano você não podia nem Nem chega perto. chegar Ele perto. era impuro, né? Ele não. O leproso, o impuro, o leproso. O cara era excluído da sociedade por uma condição Física. física dele. Olha que doido isso. Não era nem cara. escolhido por ele. E aí Jesus vai lá e as pessoas não acreditam no que elas veem. Porque aquele impuro deveria ficar separado. E ninguém ia lá porque senão o impuro contamina o puro. Mas quando tem amor, o puro purifica o impuro. É diferente. É diferente, sabe? Então esse é o Jesus que viveu esse amor. E aí vai lá, as pessoas das quais ele era, vamos dizer assim, contra,
tomam posse da sua própria imagem e criam uma religião a partir dele. Que é muito triste. Foda, né? Sensacional, né? Bate-papo top demais. Que maravilha. Que maravilha te receber, rapaz. Faz a pergunta, poxa. Se encerrasse agora a tua existência, qual mensagem que ela deixaria pro mundo? Eu amei viver. Valeu a pena. Sensacional. E é dessa forma maravilhosa que a gente encerra mais esse episódio de O Preço da Pressa. A gente espera que, assim como a gente, você tenha aprendido muito. E que você divida aqui nos comentários tua opinião sobre tudo isso. E, poxa, se inscreve no canal, e espalha para os teus amigos. Sim, porque empreendedorismo não é um caminhão sem freio, não. Precisa investir nesse autoconhecimento para fazer as coisas da maneira mais coerente. Exato. Né? Eu vejo muito isso. Eu vejo que parece que está todo mundo em busca da felicidade. E, cara, a felicidade é ser você. É isso aí. Não está em lugar nenhum. É isso né? aí. Então, seja empreendendo, seja como um CLT, seja como um prestador de serviço público, né? Cara, não interessa o que você faça, não interessa onde você esteja. Seja você e você vai ser feliz, né? Perfeito. E a partir daí, vá para o caminho que você quiser. Se você é CLT, quer ser empreendedor, cara, vá lá, empreenda. Pode dar errado? Pode. Tá tudo bem. Entendeu? E aí tá tudo certo, velho. E se der errado com uma coisa, tenta com outra. E se der errado com outra, tenta com outra. E em tudo que você faz, né? Seja você mesmo. A gente fala sobre isso, né, Dani? Que a gente adora ser bem servido, né? E eu ouvi o Dani falando na outra gravação sobre o servir. Uhum. E, cara, todo mundo adora ser bem servido. Você não adora? Cara, você vai num restaurante, ser bem atendido, ser bem recebido, você parar num posto de combustível, o frentista te tratar bem. Sim. Você, sei lá, ir no mercado, caixa te tratar bem, todo mundo gosta disso, todo mundo quer ser bem servido. Então, que você seja a mudança que você quer ver no mundo e que você sirva bem, independente do que você estiver fazendo. Que se você for o frentista do posto, que você sirva bem. Se você for o caixa do supermercado, que você sirva bem. Se você for o sorveteiro, que você sirva bem. Se você for o terapeuta tântrico, que você sirva bem. Perfeito. Entende? E entregue aquilo que você gostaria de receber. Perfeito. É uma frase dura que diz, né? Uhum. Aquele que só se serve não serve. É maravilhosa essa frase, né? Aquele que só se Tudo serve quanto não serve. quereis que os outros... Tudo quanto você quer que o outro vos faça, Faça você. vós primeiro. Isso aí. Né? É isso aí. É assim que a gente encerra. Um abraço. Tchau, tchau.